Meus irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, gente do meu coração, mais uma vez eu lhes cumprimento com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, por mais esta oportunidade preciosa que Ele nos concede. Para mim tem sido de dedicarmos alguns momentos conjuntamente, separados fisicamente, mas num coração e num propósito únicos, meditarmos na palavra do Senhor, dedicarmos, usarmos alguns momentos do nosso dia, desse dia que o Senhor nos deu, com graça, com bênção de vida, e nos debruçarmos um pouquinho sobre a sua palavra e sermos, assim eu desejo e oro, tratados pelo Senhor em algum ponto, em alguma necessidade do nosso coração. Ora, Deus, para que você e toda a tua família, teus entes queridos, estejam bem, em paz, na presença do Senhor, preservados e abençoados com as bênçãos de Deus, tanto as espirituais quanto as materiais. Agradeço o teu carinho, tua bondade em continuar caminhando conosco, e aqueles e aquelas também que em algum momento, a partir de hoje, terão acesso a essa nossa meditação, a esse nosso encontro entre amigos e amigas para meditar na palavra do Senhor, também a todos o meu abraço, o nosso abraço, né? Ainda que nós não os vejamos, não os conheçamos, mas com certeza o Espírito Santo de Deus é quem nos encaminha, quem nos congrega, quem nos ajuda. E nesta noite de terça-feira, dia 21 de abril de 2020, o tema de hoje, eu vou deixar para conversar com os irmãos e irmãs amanhã. Mas vamos pegar aqui o capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. Pega a tua Bíblia Sagrada aí, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Vou ter que dizer novamente, um texto conhecido, né, por todos nós, não é nada novo, né? Diz que uma nova descoberta. Não, o texto da palavra, eu todos os dias digo a mesma coisa. O texto da palavra é algo que faz parte da nossa vida. Nós temos o contato, a bênção de ter a palavra do Senhor, inclusive fisicamente a Bíblia Sagrada em nossas mãos, o que é uma dádiva preciosa do Senhor para as nossas vidas. Então devemos ter intimidade com a palavra do Senhor. Todas as vezes que o Senhor quiser falar conosco, Ele vai usar a sua palavra para tratar conosco. E aqui no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, esse texto também, ou esse registro também está nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Eu preferi aqui o de Marcos porque ele me acrescenta alguns detalhezinhos, né, a mais, como sempre eu digo a vocês. O escritor nos dá alguma informação que não conflita, não confronta em absoluto, né, o que está escrito nos demais evangelhos. Mas tem algumas informações, por exemplo, nos outros evangelhos diz alguns homens, e aqui Marcos especifica, melhor dizendo, perdão, que são 4 homens. Né? Então são esses detalhezinhos, essas informações que eu me apego nelas até para abençoar meu coração. O capítulo 2, aquele resumo que a gente sempre faz antes da leitura, ele começa narrando a volta do Senhor Jesus, o retorno do Senhor Jesus para Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, à beira do Mar da Galileia, era a base, vamos colocar dessa forma, do ministério do Senhor. O Senhor, quando sai de Nazaré, da sua família, ele vem para Cafarnaum, onde morava Pedro, André, seu irmão, alguns outros, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aquele pessoal que era pescador ali. E é ali, então, em Cafarnaum, ou é em Cafarnaum, que o Senhor estabelece o que nós poderíamos chamar de base, de quartel-general. Dali ele saía e percorria a Galileia, percorria a Judéia, ia para Jerusalém, mas, vez e hora, ele voltava, né, para a sua base, para a sua casa, ele morava ali, ele habitava ali. E quando ele retorna, diz o capítulo 2 aqui de Marcos, quando ele volta para casa aqui, as pessoas ficam sabendo que ele está de volta, então elas se reúnem em volta da casa, próximos da casa,
para ouvir o Senhor tratar com eles, falar-lhes, como diz o texto bíblico aí, falar-lhes ou ensinar-lhes, transmitir-lhes a palavra, o Evangelho, apresentando a graça de Deus, né, o perdão, a redenção. Esse era o ensino do Senhor para aquele povo. Você tem muitas informações a respeito do que o Senhor ensinava para eles, qual era a palavra que o Senhor ensinava para aquele povo. E nesse momento, nesse cenário, então, no verso 2 do capítulo 2, nós estamos fazendo nosso resumozinho para depois entrar na leitura de alguns versículos aí. Então, no verso 2 do capítulo 2, você tem especificadamente, como eu disse, a narrativa de que 4 homens, 4 amigos, trazem o seu amigo, que era paralítico e enfermo, até a pessoa, ou até onde Jesus estava. O propósito deles, diz a palavra, era colocar aquele amigo deles diante do Senhor, com o objetivo, com o propósito de coração de que aquele amigo paralítico, aquele amigo deles ali, de quem eles gostavam, recebesse a bênção da saúde, a bênção da cura. O Senhor fez muitos milagres em Cafarnaum, muitas maravilhas ele fez em Cafarnaum. Não é a primeira vez, nem o primeiro milagre que ele vai realizar dentro dessa cidade nesse momento. Então, a narrativa bíblica diz que quando eles se aproximam da casa, não tinha como chegar até onde Jesus estava sentado, porque a multidão em volta dele, em volta da casa, próximo da porta, e a casa, dá para perceber no texto, dá para entender no texto que a casa também estava cheia de gente, fariseus estavam lá com Jesus, doutores da lei estavam assentados ali dentro, ouvindo ele falar, multidão em volta, muita gente em volta, e todo o impedimento e toda a dificuldade previsível se apresenta ali para eles, detectável, se apresenta para eles ali. Como é que a gente vai chegar lá? Não tem como, o pessoal não abre espaço para a gente chegar até lá. Então a Bíblia Sagrada diz, registra que eles arrumaram uma estratégia, tiveram uma iniciativa para fazer o seu amigo necessitado chegar até onde Jesus estava. E, meus irmãos, minhas irmãs, eu sempre digo a vocês como a Bíblia Sagrada é para hoje. A palavra de Deus é para agora. E cada ato, cada reação, cada iniciativa, cada palavra que você vê, que são registradas na Bíblia Sagrada em relação a essas pessoas, com certeza são exemplo para a gente também, às vezes do que não fazer e muitas vezes o que a gente deve tomar como lição para imitar, não tenha dúvida disso. Esses 4 amigos, então, diante da dificuldade, poderiam ter desistido. Olha, desculpe, a gente teve boa vontade, vá tomando para si esta palavra de hoje e particularmente dentro desse tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que eu digo que nós estamos vivendo não é necessariamente o tempo da pandemia, a quarentena, essa dificuldade toda, não. A nossa vida não se resume aos últimos 20 dias, 30 dias, 3 meses. A nossa vida tem muito tempo aí para trás já de vivida e, em nome do Senhor, tem muita coisa para frente para ser vivida ainda. O que está para trás nós não podemos mudar nada, mas o que vem pela frente, pegando o ensino da palavra, nós podemos ter também algumas iniciativas, algumas estratégias para abençoar vidas que precisam de conhecer Jesus e serem recebidas pelo Senhor e de receberem também o Senhor. Então, as dificuldades que a gente enfrenta para levar alguém até o Senhor são muitas. Você é testemunha disso, Mas como seria bom se fosse tudo facilitado, tudo fácil, pega lá, leva lá, já é abençoada, já é salva, muda a vida, transforma, mas não é dessa forma. Não é desse jeito. São muitas as dificuldades, a insistência, a persistência, a perseverança de cada um de nós que quer ver alguém abençoado, que quer ver alguém abençoado pelo Senhor, deve ser intensa, constante. A perseverança, desculpe a redundância, a perseverança deve ser constante, até a gente chegar
no objetivo que colocamos dentro do nosso coração. O objetivo desses 4 homens, desses 4 amigos do paralítico, era levá-lo até onde Jesus estava, para que Jesus abençoasse e curasse esse amigo. Diante das dificuldades, eles arrumam então essa estratégia de, bom, se não dá para vir por aqui, vamos pelo telhado. É o que diz a palavra, que você conhece o texto. Estou fazendo um pequeno resumo do que você já conhece, para depois destacar alguns pontozinhos que nós temos aqui e que podemos tirar como lição para nós, para hoje. E a Bíblia diz que eles subiram para o telhado, levaram o paralítico para cima do telhado. Olha só todo o esforço que tem aí. Um esforço, o próprio Senhor vai identificar já do que era resultante, qual era a causa ou o que motivava esses homens, mais até do que a cura do seu amigo, o que os motivava ou o que os motivou a se superarem, né? Subirem na casa, né? Não sei se com a permissão do dono, não. Subiram lá, destelharam, é o que diz a palavra, destelharam a casa ali, tiraram as telhas, abriram um vão, bem onde o Senhor Jesus estava, assentado lá dentro da casa, e descem, né, esse paralítico nessa maca, provavelmente uma maca, que, né, eles carregavam em 4, a gente já, né, você pode imaginar, um em cada ponta, levando como se fosse uma padiola, uma maca, você vê isso toda hora. Então desce lá de uma maneira, eles arrumaram um jeito de superar os objetivos, se esforçaram, se expuseram, né, à censura, a uma repreensão, à condenação, né, das pessoas que estavam ali, mas eles não se incomodaram, não. Eles foram, e o que era a parte deles de fazer, eles fizeram. O que era a parte daqueles 4 amigos estava completa. O que nós precisamos? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa responsabilidade? Ele sozinho não pode ir, então vamos levar. Bom, mas agora chegamos aqui, mas não tem como chegar perto do Senhor, acessar o Senhor, né? Tem um monte de barreiras aí. Vamos então dar um jeito de contornar a barreira, subir no telhado, abrir o vão, descer lá. Na hora que ele está na presença, o paralítico está na presença do Senhor ali, então aí a responsabilidade e a missão deles está encerrada. Agora é só esperar o resultado. Então, dentre os 4 grupos ali, vamos colocar dessa forma, que estão em volta do Senhor agora, nesse momento. Então, quem você tem aí, quais são esses 4 núcleos ou esses 4 grupos? Primeiro eu vou colocar assim, os 4 amigos em cima do telhado. Eles não devem ter saído de lá, eles devem ter ficado olhando para baixo, pelo vão, para ver o que ia acontecer. O segundo grupo que está, ou o segundo núcleo, é o próprio paralítico que está ali deitado, esperando a bênção, esperando uma ação do Senhor Jesus. O terceiro grupo são os fariseus e os doutores da lei, os escribas, que estão ali em volta do Senhor, que vieram, diz a palavra no texto de Mateus, fala isso no texto de Lucas também, que vieram da Judéia, vieram de Jerusalém, vieram da Galiléia, de todas as cidades ali, estavam ali para ouvir e ver o que o Senhor fazia. E o quarto, então esse é o terceiro. O quarto núcleo, o grupo, é a multidão que está em volta olhando. É sempre assim, você trabalhando por alguém que precisa da bênção de Deus, levá-la até o Senhor. Então, é você, o necessitado, aquele que você quer trazer diante do Senhor, aqueles que vão estar olhando o que você está fazendo para avaliar o que você está fazendo e o resultado, e aqueles que estão observando só para ver o que vai acontecer. Sempre é assim. Se você se preocupar com as barreiras, você não faz. Se você se preocupar ou se deixar vencer pelas suas limitações pessoais, você não faz. Se você for olhar para o que os outros vão pensar, você não faz. Se você for olhar para quem está tudo lá em volta só para ver o que vai acontecer, você não faz. Você não serve, você não vai enfrentar as dificuldades para abençoar a vida de alguém, para levar alguém até a pessoa do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo num tempo
de levar pessoas ao Senhor Jesus. Não é por causa da pandemia, do medo do vírus, nada disso. É tempo, Deus está nos dando, irmãos e irmãs, um tempo de oportunidade para nós fazermos talvez o que nós não tenhamos feito até agora. Esse é um chamado para a igreja do Senhor. Eu não sei em qual das 4 situações você que está comigo agora está ouvindo. Se você é parte dos amigos que vão levar alguém para Jesus, se você é a própria pessoa que está precisando de Jesus e que alguém já tentou te levar até Ele, mas você não quis. Não sei se você está naquela turma que está em volta ali para, se puder criticar, se puder censurar, quem diz, a gente já vai ver já, quem ele pensa que é? Ela pensa que é para se colocar nessa posição, ou para ter essa iniciativa, ou você pode também estar naquela posição, né, só da multidão, só olhando, só vendo. O que vai acontecer, se acontecer, não tem a menor importância. Vamos ver, estamos aqui vendo mesmo, estamos ouvindo. Se acontecer um milagre, muito bem. Se não acontecer nada também, não sou eu que sou paralítico, não fui eu que subi no telhado, então está tudo certo. Qual grupo você está? Essa é uma resposta que você tem que dar para si mesmo diante de Deus. Só isso. O tempo é agora de estar diante do Senhor. De alguma maneira você precisa estar diante do Senhor. E se você estiver numa maneira ou numa posição diante do Senhor, como esses 4 moços, esses 4 homens estavam, essa é a melhor posição para se estar. Meu irmão, minha irmã, de todos esses grupos, esses 4 grupos que eu estou citando para você, os amigos, o paralítico, os fariseus e a multidão, a melhor posição é a posição dos 4 amigos. Porque foi para eles que o Senhor Jesus olhou, diz aqui o versículo, nós já vamos ver já. Foi para eles que o Senhor Jesus olhou e foi neles que o Senhor Jesus identificou a fé necessária para mover o coração do Senhor em favor do necessitado. A Bíblia diz aqui que o Senhor, vendo a fé deles, talvez tenha sido também a fé, incluído aí, a fé do paralítico. Né? Se ele aceitou ser levado, é porque de alguma maneira ele cria também. Mas de certa forma, a impressão que a gente tem, a primeira, pode incluir sim, repito, a fé do paralítico. Não sabemos se foi ele que pediu para os 4 amigos levarem, né, ele lá. Não sei, os 4 amigos levarem ele lá. Se foi iniciativa dos amigos em levarem ele lá, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que os amigos pegaram, levaram, desceram, colocaram ele diante do Senhor. E o Senhor vendo o esforço deles, o Senhor vendo a fé deles, é o que diz o verso. Vamos ler aí, para a gente passar para os versos que a gente vai ler aqui. Então, o verso que eu quero ler com vocês é o 5. Deixa eu ver aqui, né? Verso de número 5. O verso 4 até o 4 é o nosso resumo. O verso 5 diz assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Vamos parar aqui um pouquinho? Parar aqui um pouquinho para pensar. Qual a razão do esforço destes homens? Bom, qual era a necessidade que o amigo tinha? A necessidade era de deixar de ser paralítico, ser curado. Levaram até o Senhor Jesus para que esse amigo deles fosse curado, passasse a andar. E quando eles colocam o necessitado diante do Senhor, ao invés da cura, ao invés de um milagre da cura, eles ouvem Jesus dizer para o paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando o Senhor disse isso para ele, aí vamos ver a avaliação externa, porque no que diz respeito ao físico, não tinha acontecido, nesse momento, ou até esse momento, melhor dizendo, não tinha acontecido nenhuma mudança. O paralítico não se sentou, o paralítico não se levantou,
não fez movimento nenhum, porque o milagre exterior, a cura daquela, né, enfermidade, ainda não havia sido dada, não havia sido realizado um milagre. O Senhor diz: perdoados estão os teus pecados. E no momento desse, a Bíblia não faz nenhuma menção a respeito disso, mas eu sempre digo, você já ouviu muitas vezes nessas nossas meditações, nesses nossos encontros de conversa, você já viu eu dizer isso como os personagens, as pessoas, né, não fictícias, reais, da Bíblia Sagrada são, ou se parecem conosco, ou nós nos parecemos com eles, com elas. Então, eu me coloco no lugar deles, me coloco no lugar dos amigos, me coloco no lugar do paralítico. Dos fariseus, não. Deles, não. Me coloco no lugar dos amigos. Puxa vida, mas a gente se esforçou tanto. E a gente queria que o Senhor dissesse: você está curado, pode levantar e ir embora. E o Senhor diz: perdoados estão os teus pecados. Puxa vida. Talvez, eu não disse, eu não estou afirmando que eles tenham pensado isso, mas não há dúvida que, você concordará comigo, tenho paz nisso, e que talvez se fosse você pensaria nisso, se fosse eu pensaria nisso. Poxa vida, a gente se esforçou para alguma coisa prática, não para alguma coisa, né, que a gente não sabe se aconteceu ou não. Aí eu me coloco, talvez, no paralítico pensando: realmente eu sou miserável pecador, eu precisava dessa bênção também, obrigado, Senhor, mas será que não daria para me curar também? O que passou no coração do paralítico nesse momento, nós nunca vamos saber, a não ser que você encontre com ele no céu um dia e pergunte-se. Com os 4 amigos, a mesma coisa. Mas dá margem a você pensar de uma maneira bem serena, bem humana, bem natural, que neste momento pode ter passado uma certa insegurança, um certo desconforto no coração, tanto dos amigos quanto do paralítico. Mas o Senhor identificou primeiro no coração deles lá, talvez dos 4 ou dos 5, fé. E não é só fé no sentido de cura. Não, eles tinham fé para ser curados, ou para receber a bênção do milagre. Não acredito que fosse só a fé para receber bênção. Na palavra, eu afirmo a vocês, na palavra, nos evangelhos, o Senhor Jesus nunca abençoou ninguém sem dar primeiro ou também a bênção espiritual. Jesus não era um milagreiro. Jesus era ali o Filho de Deus, estava ali como Salvador, pregando, anunciando o Evangelho do Senhor, cumprindo profecias do Velho Testamento, Deus avisando que ele iria curar os cegos, ele ia colocar os paralíticos a andar, ia ressuscitar os mortos, ia abrir o ouvido aos surdos, a fala aos mudos, libertar os oprimidos. Isso já estava profetizado. E o Senhor está fazendo isso aqui. Então eu penso, queridos irmãos e irmãs, que a fé que havia nesses corações não era só a fé no sentido da cura. Tem muita gente que quer só o milagre, mas o Senhor nunca vai dar um milagre por dar. O milagre sempre vai ser um testemunho de que a palavra pregada, de que o evangelho anunciado é a verdade de Deus para o homem e para a mulher. Os sinais seguirão aos que crerem. Isso foi estabelecido e declarado pelo Senhor Jesus. Mas vamos passar para o terceiro grupo. Quando ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados, aquela parte que você tem a responsabilidade de ler. Está no versículo 6 e 7 em seguida. Aí os fariseus que estavam em volta, os escribas, doutores da lei que estavam ali, a multidão continua lá. Não há nenhuma menção a ela.
Todo mundo lá em silêncio. Mas aqueles que estavam mais próximos ali, os doutores da lei, os conhecedores da lei, vão avaliar a fala do Senhor como uma blasfêmia, o que está escrito aqui. Quem esse cara pensa que é? Isso é uma blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Isso me lembra a meditação de uns dias atrás nossa, do jovem rico, lembra? Que bom mestre, mas por que você me chama bom? Bom só tem um que é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Lembram dessa palavra? Se não lembra, se você não a conhece ainda, procura aí na nossa página, lá no canal do YouTube, que tem lá à tua disposição. O que nos falta? Quem ele pensa que é? Só Deus tem poder e autoridade para perdoar pecados. Mas o texto bíblico diz, você está vendo aí, se não leu agora ou não ler agora, leia depois que a gente terminar. O texto bíblico diz que Jesus conheceu o coração deles. O Senhor, eu sempre afirmo isso, o Senhor Jesus tinha a onisciência, o conhecimento do que as pessoas estavam pensando ou sentindo, sem falar nada, sem as pessoas expressarem nada. O Senhor sabia, conhecia o pensamento delas, os arrazoados que elas faziam em silêncio, aquele tal, né, do eu falando comigo mesmo, eu pensando com os meus botões. Mas diante do Senhor Jesus, ninguém estava falando com os seus botões. Diante de Deus hoje, ninguém fala com os seus botões, ninguém pensa com os seus botões, ninguém conversa consigo mesmo. O Senhor conhece cada pensamento, o Senhor conhece cada sentimento da gente. Mesmo e principalmente aqueles que a gente não expressa. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece detalhadamente por dentro. Esses homens pensaram e o Senhor Jesus lhe disse: por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão dizendo que só Deus pode perdoar pecados? Vocês estão certos. Então, vou perguntar para vocês, ele diz aí no texto, o que é mais fácil? O que é mais fácil fazer? Dizer ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, porque não acontece nada, ninguém vê mudança nenhuma. Então, como tem gente falando, teu pecado. Gente querida, há pouco tempo, algumas semanas atrás aí, lá o Papa de Roma determinou que todas as pessoas afetadas pelo coronavírus estavam perdoadas dos seus pecados. Declarou a indulgência, o perdão dos pecados para todos os afetados pelo coronavírus, especialmente para os que viessem a falecer. Está nos jornais, você tem isso acessível aí para você. Aí eu te pergunto, essas pessoas estão perdoadas? O Papa tem autoridade, se bem que ele julga que tem, mas o camarada pode perdoar pecados? Não, ele é nada. Mas Jesus pode. Jesus podia e Jesus pode. Ele pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Então tá bom. O que é mais fácil dizer? Filho, perdoados estão os teus pecados, ninguém vai ver diferença nenhuma, é questão de acreditar ou não. Ou dizer ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. O que é mais fácil de fazer? A resposta natural, óbvia, racional é muito mais fácil dizer para o camarada que está perdoado os pecados dele. Não tem nenhuma outra implicação. Eu não tenho que provar nada, não tenho que mostrar nada. É para ninguém. Não vai mudar nada fisicamente falando. Mas o Senhor Jesus vai dizer, completando a bênção, aleluia, trazendo a realidade, cumprindo o objetivo daqueles 4 amigos que se superaram, para levar o necessitado até a pessoa do Senhor Jesus. Vai alcançar, vai conceder o objetivo daquele necessitado, daquele paralítico. Aquele homem precisava de 2 bênçãos. E muito naturalmente, muito frequentemente, hoje ainda, o Senhor diz: antes de você receber a bênção que você precisa de perdão dos pecados. Você precisa se arrepender, você precisa reconhecer a tua condição de pecador, de pecadora, necessitados da misericórdia de Deus. Quando você reconhecer isso, aí sim você pode ser abençoado.
Aí sim você pode receber, alcançar a graça do Senhor que você tanto precisa, espera, deseja. Antes vamos cuidar do teu espírito, da tua alma, porque não adianta você ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo e perder a tua alma. O Senhor Jesus nunca vai jogar milagre fora, o Senhor Jesus nunca vai... Você pode até receber e rejeitar depois, mas nunca vai poder dizer, a pessoa nunca vai poder dizer que não ouviu, não conheceu, não foi alcançado pela palavra de salvação. Inclusive com a concessão de um milagre que comprovava que aquela pregação era verdadeira, era o caminho da salvação. Eu declaro isso como servo de Deus e como pastor, né, do rebanho de Deus. O Senhor não vai simplesmente agir como curandeiro. Não. O objetivo maior do Senhor é salvar a alma. Então Jesus vai dizer para eles agora. Quer ler o texto aí comigo? Né? Vamos lá para o verso, para a gente terminar então essa nossa meditação. O verso de número 10, que diz aqui: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta e toma a tua cama e vai para a tua casa. Verso de número 11. E levantou-se e tomando logo, né, o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A gente nunca viu isso antes. Para que vocês saibam que eu posso fazer o que vocês acham que é o mais fácil. Para que vocês entendam que eu tenho poder para perdoar pecados. O Senhor está tratando com eles agora, com os fariseus, aquele terceiro grupo. Eu vou fazer o que ninguém consegue fazer. Falar é fácil, agora fazer precisa ter poder e autoridade do céu. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade do céu para perdoar o pecado dele, e ele está perdoado, ele já recebeu a bênção que ele precisava mais do que o milagre de andar. Agora que ele já está abençoado, agora eu vou fazer o que vocês não conseguem fazer. Eu vou fazer o que ninguém também consegue fazer, que é: levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa. E aquele homem, você lê o texto aqui na mesma hora. Imagine a alegria daqueles 4 camaradas no telhado, que é a mesma alegria que você sente. Tenho certeza que já deve ter tido a experiência. Se ainda não teve, trabalhe, se esforce para ter. Que é a experiência de levar alguém até o Senhor Jesus e essa vida ser, né, recebida pelo Senhor, e a vida receber o Senhor em si, aceitar Cristo como Salvador, é uma alegria indescritível. E se vier com a bênção da cura também, ou a bênção de um milagre, nossa, multiplicado. Imagina, agora eu me coloco no lugar dos 4 lá. Que alegria! Eles não desceram do telhado como eles subiram. Possivelmente até agora, todos aqueles impedimentos que havia, né, existiam para se chegar até Jesus, agora não tem mais. Pode ter certeza que eles devem ter arrumado o telhado direitinho, deixado tudo como estava antes, e desceram e todo mundo, né, dizendo: opa lá, dando tapinha nas costas, né, olha aí, viu o que aconteceu, olha que bênção que vocês alcançaram. Provavelmente, né, quando o paralítico está saindo levando a cama, a multidão abriu o caminho para ele passar, não tinha mais impedimento, ele já estava abençoado. Os impedimentos, as dificuldades já haviam sido superadas. O esforço da fé. Então agora eu digo para vocês, o que motivou aqueles moços foi a fé que eles tinham, de que o Senhor tinha poder e autoridade para fazer o que fosse necessário para abençoar a vida do amigo deles. E eles não saíram de lá frustrados. E aí eu imagino a alegria. Sinceramente, se fosse hoje, ou se acontecer hoje, vai acontecer
o que deve ter acontecido aqui. Os 5 amigos, os 4 que levaram, e agora o ex-paralítico, todo mundo abraçado, glorificando a Deus, chorando, alegres, bendizendo o Senhor. Que alegria imensa. Fariseus e os escribas lá devem ter ficado com o que eu chamaria de cara de tacho, né? Cara de tacho. E agora? O que é que você tem para dizer? O que é que você questiona? É blasfêmia? Ele fez o que ninguém pode fazer. Se ele fez o que ninguém pode fazer visível, ele também pode fazer o que ele pode fazer, que você acha que não aconteceu nada. Para mim, para você nesta noite, fique com esta palavra do Senhor. No final, a multidão glorificou o Senhor, dizendo: nunca a gente viu uma coisa dessa. Hoje vimos, em outro texto diz, hoje nós vimos maravilhas. Tá bom, você quer ver maravilhas da parte de Deus? Então se esforce, se supere, enfrente as dificuldades, tenha fé preciosa. Não aquela fé que vai levar, olha, vai lá na minha igreja que a minha igreja tem milagre, vai lá na minha igreja que na minha igreja tem revelação, vai lá na minha igreja porque lá na minha igreja tem libertação, vai lá na minha igreja porque na minha igreja tem unção com óleo, você passa na porta da bênção, tem um monte de coisa lá. Não, que não seja esse o teu objetivo, que você possa dizer: a palavra do Senhor é pregada e ensinada, a palavra do Evangelho de salvação é ensinado, é transmitido aonde eu congrego, aonde eu estou servindo a Deus, porque eu faço parte do povo que faz isso, que prega a palavra, o Evangelho genuíno. E o Senhor tem confirmado o Evangelho pregado lá, fazendo maravilhas, curando os enfermos, libertando os oprimidos, prosperando a vida, né, das pessoas de maneira natural, abençoando os passos, transformando situações. Porque o mais importante, Jesus deixou bem claro aqui que o mais importante não era a cura. O mais importante, não só para o paralítico, mas para todas aquelas pessoas que estavam ali, a lição do Senhor é essa: o mais importante é o perdão. O mais importante é a restauração da comunhão com Deus. Essa palavra é tremendamente para hoje. A grande necessidade do homem e da mulher hoje, mais do que cura, mais do que ser preservado da pandemia, mais do que qualquer outra coisa, está precisando do perdão de Deus, do perdão para os seus pecados pessoais, transformação da vida, para que então os milagres do Senhor tenham o verdadeiro valor, a verdadeira importância que nós precisamos dar aos milagres que Deus opera. Que seja essa a tua visão também, e que você esteja no melhor lugar daquelas 4, né? Daqueles 4 grupos que a gente citou aqui. O mais precioso lugar é o lugar daquelas pessoas, daqueles 4 amigos que viram o Senhor lhes abençoar, abençoando quem eles levaram até o Senhor. Que esse seja o teu objetivo de fé, o teu objetivo de vida, não só durante esse período de pandemia. Não, creia no meu Deus que você não vai pegar o coronavírus. Não é essa a mensagem que nós temos para pregar para hoje. Não é essa, nem para nunca. Creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. E se a tua casa crer também, a tua casa vai ser salva. E se a tua cidade crer, a tua cidade vai ser salva. Se o teu estado crer, o teu estado vai ser salvo. Se o teu país crer, o teu país vai ser salvo. Porque a porta da bênção, do perdão, da salvação, da redenção em Cristo Jesus ainda está aberta. Fique com esta palavra, meu querido, minha querida. E se você está precisando da misericórdia de Deus, não perca a oportunidade, receba a bênção do Senhor. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs, aquele período de oração que a gente faz. A partir de segunda-feira, a partir de ontem, nós estamos fazendo nossa oração, nosso pequeno período de oração, logo após a palavra. Então eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor agora. Vamos orar? Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre, Pai, com alicerce, com base na Tua santa palavra, que nós temos meditado, meu Senhor, a cada noite desses últimos tempos, dessas últimas semanas. Senhor eterno, não porque somos obrigados a ficar em casa e queremos preencher o nosso tempo, não, Senhor,
mas porque o Teu Espírito Santo nos tem concedido essa bênção, Pai, esse tempo, esta oportunidade, que na vida normal, na vida natural, na correria do dia a dia, nós não temos. Às vezes negligenciamos, mas, Senhor, a Tua provisão, Senhor, nos concedeu essa oportunidade linda de podermos, mesmo separados fisicamente, sermos tratados pelo Senhor, meu Deus, do Teu amor, da Tua graça, Senhor, tratados, Pai, pelo Teu carinho, pelo Teu zelo. Pai, muito obrigado. Deus de Israel, muito obrigado. Que seja, Pai, um tempo, não de perda e prejuízo, mas de enriquecimento, Senhor, espiritual, de ânimo, de renovação, de restauração, de reavivamento, de novas posturas, de novas escolhas, meu Senhor, de renovarmos a nossa aliança contigo, Pai. É o meu primeiro pedido nesta noite, Senhor, nesta oração, junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs que estão orando comigo agora, ou aqueles que ainda vão orar em algum momento, junto comigo, Pai. Senhor da glória, nos ajuda, nos abençoa, que nós sejamos sensíveis à Tua voz e à Tua vontade nesse tempo de quebrantamento, nesse tempo de zelo, de cuidado, de preocupação, de risco, de más notícias, de questionamentos sobre a Tua autoridade, sobre se o Senhor é Deus. Pai, em nome do Senhor, que nós estejamos na Tua presença, meu Deus, com um propósito fiel de sermos úteis nas Tuas mãos. A nossa fé em Ti, Pai, ela é real, que ela seja amadurecida, aperfeiçoada, fortalecida, para que nós sejamos abençoados pessoalmente, mas que também sejamos úteis nas Tuas mãos para abençoar outras pessoas. Seja alguém que não Te conheça, que ainda não Te aceitou como Senhor, seja alguém, Pai, do rebanho já do Senhor, que esteja desanimado, desanimada, ofendido, ofendida, entristecido, entristecida, que tenha esfriado na fé, meu Senhor, que tenha se decepcionado em algum momento com algum comportamento, com alguma posição de alguém, Pai. Meu Deus, que nós sejamos instrumentos do Senhor para levar estas vidas de volta, Senhor, até diante de Ti, Pai, para que elas sejam abençoadas também. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, que nós, Senhor, sejamos tão úteis como estes 4 homens foram, que nós sejamos abençoadores como esses 4 moços foram, que o Senhor veja em nós, Pai, a fé necessária, como o Senhor viu naqueles 4 moços também. Pai, que o nosso coração, Senhor, seja também motivador para que o Senhor abençoe alguém, que contribua para o Teu amor e a Tua benignidade alcançar e conceder a graça do Senhor para vidas as quais estamos levando ou queremos levar e vamos levar diante do Teu altar. Que as orações dos Teus servos e das Tuas servas cheguem até o Teu trono da graça, Pai. Quantos Teus filhos e filhas estão orando agora por algum ente querido da própria família? Meu Senhor, quantos estão insistindo dentro da própria casa, dentro da própria família? Meu Senhor, enfrentando dificuldades, barreiras enormes, tendo que transpor, Senhor, multidões de impedimentos para levar uma vida até o Senhor, para trazer a Tua palavra até esse coração. Pai, ajuda, dá estratégias, dá discernimento, dá alegria em continuar insistindo, que não percam a esperança, que não percam, Pai eterno, o ânimo, a confiança, Senhor, de que alguma coisa vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus eu oro por isso.
Oro, Pai, em Teu nome, Senhor, que estas bênçãos estejam derramadas sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor da qual nós fazemos parte, sobre a nossa terra aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua igreja no Brasil seja semelhante a esses 4 moços, Pai. Que a Tua igreja no Brasil, a igreja que o Senhor tem fiel a Ti nesta nação, supere, meu Deus, as barreiras, os impedimentos, as confrontações do inimigo, a resistência do inferno. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua igreja santa nesta nação, junto com os Teus exércitos celestiais, estejam trabalhando pelo implemento do Teu reino, da Tua vontade nesse país, Pai. Eu oro por isso mais uma vez nesse dia. Que nós vejamos o milagre do Senhor acontecendo, restaurando primeiramente o temor e o conhecimento do Senhor nesse povo, e depois operando os milagres que são necessários, desejados pelo Teu povo, Pai, dentro dessa nação. Eu oro por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra seja realidade na vida de cada um de nós, no que nós podemos ser abençoadores, úteis nas Tuas mãos, cumprindo o que é a Tua vontade. Eu oro em nome do Senhor Jesus, oro pela nossa família, meu Deus, pela Tua proteção, pela Tua provisão, pela família dos Teus servos e servas que estão orando comigo. Oro, Senhor, por saúde para todos os Teus filhos e filhas que estão enfermos. Pai, eu oro pelas lideranças da Tua igreja em toda a terra, os líderes do Teu rebanho, Teus obreiros e obreiras, Pai, que a Tua bênção esteja sobre todos, aonde eles estiverem. Oro pela Tua igreja espalhada por toda a terra, meu Senhor. Que a Tua misericórdia e a Tua graça envolva o Teu povo, preservando, protegendo, e que todos nós em toda a terra, Teu povo, estejamos preparados para estar contigo, Senhor, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja que não está muito longe esse acontecimento, que nós estejamos preparados, Pai. Em nome de Jesus eu oro por isso. Oro por perdão das nossas falhas e dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Oro pela unção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oro pela salvação de Israel, Teu povo, e oro pela paz de Jerusalém, a Tua cidade santa. Oro, Pai, pela Tua bênção sobre os nossos parentes, familiares, vizinhos, conhecidos, nossos amigos, que a palavra de salvação chegue até seus corações. Em nome de Jesus que eu oro por isso. Oro, Pai, por aqueles e aquelas que estejam sozinhos, sozinhas em suas casas, ou no local de trabalho, ou em algum outro ambiente, pelos que estejam viajando, pelos que estão trabalhando, Senhor, nesse momento de dificuldade e de risco. Pai, protege e guarda aqueles que estão arriscando até a sua própria vida e saúde para socorro, para bênção, para cuidado, meu Deus, em todos os departamentos, em todas as áreas de atuação. Meu Senhor, oro pelos coletores de resíduos, meu Deus, guarda do mal. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus eu oro, que a Tua bênção seja sobre a nossa vida. É assim que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Agradecido, Senhor, porque eu creio na Tua bênção, na Tua proteção. Pai, muito obrigado. Fica conosco, Senhor, pois o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Deus em quem nós cremos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor por mais esta linda oportunidade que Ele nos concedeu. De estarmos juntos, eu aqui, você aí, para caminharmos mais um pouquinho dentro do que é a palavra do Senhor. Amanhã, se assim Deus nos permitir, nós continuaremos juntos mais um pouquinho, né? Vamos ver o tempo que vai durar ainda, mas não vamos desanimar não. A lâmpada não vai se apagar. Fique com Deus, o meu abraço, continue nos ajudando, compartilhando a palavra, não só que você está meditando comigo aqui não é só passar o vídeo, você pode testemunhar, você pode compartilhar a palavra do Senhor. Faça isso e o Senhor vai honrar o teu esforço e a tua dedicação. Tá bem? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. O meu abraço e até amanhã,
em nome do Senhor Jesus.